Olá, sou Maurício Focuvais, cirurgião dentista e publico conteúdo para ajudar outros cirurgiões dentistas a fazerem estômato, a serem a referência em estomatologia na região onde eles trabalham, aonde você trabalha. E por que eu faço isso? Porque eu realmente acredito, essa é uma visão muito própria minha, de que a estômato ela está presente no dia a dia do consultório de todos nós. Que nós temos que encarar isso como uma realidade. A gente tem casos de estomatologia passando na nossa frente, nos pacientes que a gente tem na nossa clínica lá, que você tem no seu dia a dia, com necessidades que às vezes a gente não está valorizando, que às vezes a gente não está percebendo e a gente está deixando de exercer essa especialidade. Muitas vezes a gente pode pensar assim de uma maneira um pouco equivocada por questões que foram colocadas na nossa maneira de pensar, que estomatologia ela tem que ser feita por estomatologistas. Na verdade, é assim que acontece hoje em dia, mas essa é uma visão um pouco antiga. A estomatologia ela está dentro da vida de todo cirurgião dentista e todo cirurgião dentista tem extrema competência para fazer isso. Por que muitos colegas não fazem então? Porque quando você faz alguma coisa diferente do que a maioria está fazendo, você se sente estranho. Isso não é confortável. Fazer estomatologia, se você faz outra especialidade, pode gerar em você uma sensação de desconforto, de que você está pisando num território que não é seu, que aquilo não é a sua área. Mas na verdade isso não deve ser assim. Fazer estômato deve realmente ser uma questão de comprometimento e não de conveniência. Você precisa se comprometer com o seu paciente, se comprometer em resolver a situação que ele está apresentando, se comprometer em acompanhar o caso dele, em estudar um pouco mais, pedir exames, estudar o resultado desses exames, não ser tão imediatista para apresentar soluções, o que é muito típico da odontologia. Não tem nada errado nisso, é assim que a nossa profissão realmente funciona. Mas na estômato isso é um pouquinho diferente, e é isso que eu quero dizer quando eu digo que a gente precisa ter comprometimento e não conveniência. Talvez esse paciente tenha que ficar vinculado com você por muito tempo. Dependendo do problema que ele tem, ele vai ficar vinculado por anos. E a gente tem que estar comprometido com esse acompanhamento, com registros desse dado, conversar com a família desse paciente muitas vezes, explicar para ele a etiopatogenia do processo dele, o que está acontecendo com ele, por que ele vai ter que voltar tantas vezes, que às vezes as situações são crônicas. E isso sim é fazer diferente do que os outros fazem, e isso sim pode gerar talvez então um certo desconforto no dentista, porque normalmente nós somos treinados para trabalhar de uma maneira um pouco diferente. Nós somos treinados para resolver a queixa do paciente e imediatamente liberar esse paciente. A estômato é um pouco diferente. Isso vai acontecer na estômato. Situações onde a queixa principal vai ser rapidamente resolvida e não vai ser necessário um vínculo maior. Mas na maioria das situações nós vamos sim ficar vinculados aos pacientes num efeito que vai então progressivamente nos ocupando cada vez mais. É uma prática que é um pouco diferente da odontologia no geral, assim, das outras especialidades. Ela é muito mais parecida, sem dúvida nenhuma, com a prática médica, talvez até com a clínica médica. E quem consulta médico sabe disso, a gente acaba se vinculando com o nosso médico, independente até da especialidade dele, e costumamos sempre fazer consultas de retorno e voltar e comparecer de novo, e a estômato é assim, a gente fica vinculado aos pacientes, aos seus problemas, às suas famílias, e aí então, com o passar do tempo, nós vamos conhecendo cada vez mais a nossa prática e cada vez mais como se relacionar. Estômato tem muito de relacionamento, muito de conversar, muito de gostar de interagir com as pessoas.
É assim que essa especialidade funciona. E por isso então que às vezes a gente diz que isso não é confortável. Por que não é confortável? Não é confortável porque é diferente daquilo que a maioria dos colegas fazem. Mas você já pensou se você for, ou se você pode ser a referência de estômago na sua região, você passar a receber os encaminhamentos dos seus colegas que estão fugindo das lesões, que estão mandando esses pacientes embora das suas clínicas, justamente porque tem aquela visão de que a estômago é você ficar sentado no consultório esperando uma biópsia aparecer. A estômago dá esperança, você espera as coisas acontecerem. E na verdade, há todo um universo de outras atitudes, de outros procedimentos que a gente pode desenvolver. É importante também a gente saber, lembrar, isso ninguém diz quando a gente está na faculdade, que a vida do estomatologista, a vida de trabalho, a rotina na clínica, o cotidiano, ela é um pouco diferente do dentista que faz a parte clínica de odonto, ou que só faz a parte clínica de odonto. Porque você não tem que ficar horas debruçado sobre o paciente, fazendo extensos procedimentos clínicos detalhados, minuciosos e trabalhosos. Isso poupa a sua saúde, poupa as suas costas, poupa o seu dia a dia, o seu cotidiano. Você acaba tendo invariavelmente mais tempo. É verdade. Às vezes os colegas dizem, eu não quero me envolver com o estômago porque eu já faço coisas demais e eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, é justamente por isso que você tem que fazer estomatologia. Estomatologia é uma especialidade que vai te dar mais tempo, porque você não vai ter aquelas horas de procedimentos clínico, executando ações no paciente, fazendo extensas reconstruções, fazendo reabilitações, fazendo endodontias de molar, que é algo extremamente difícil, trabalhoso, e que os dentistas todos sabem, executam isso com perfeição, mas à custa de muito esforço físico, invariavelmente. Na estômago isso é diferente, e aí então o seu tempo acaba sobrando, acaba você tendo mais tempo disponível para você. Se você ainda não está considerando inserir a estômago na sua prática, me acompanhe nas redes sociais, me acompanhe no Facebook, no Instagram, no YouTube, e você vai ver muito conteúdo publicado que eu tenho a respeito dessa área, e eu tenho certeza que você vai começar a se interessar por isso. E aí então você vai começar uma nova realidade de atendimento. Me segue nessas mídias sociais. Eu sou Maurício Folkvais, cirurgião dentista como você, e publico conteúdo para que todos os cirurgiões dentistas façam estômago no dia a dia da sua clínica e quem sabe alguns de nós se tornem referência em estômago na sua região. Um grande abraço.